Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Vamos falar sobre a agricultura e suas transformações. Gente, a agricultura é muito importante na nossa vida, certo? É dela que tiramos o nosso alimento, ok? E ela é responsável por toda a alimentação do mundo inteiro, tá? Então, nós vamos falar sobre ela. Vocês sabem que o homem pré-histórico viveu milhões de anos de forma nômade. Estava sempre migrando de um lugar para outro e nunca se fixavam no mesmo lugar. Vocês sabem que nômades são pessoas que não se fixam em um lugar. Elas estão sempre aqui, ali, ali, e elas nunca param, certo? Então, elas são consideradas pessoas nômades. A pessoa que não tem um lugar para ficar, gente. Uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está lá não sei aonde, uma hora está... Então, elas são chamadas de nômades. E naquela época, o homem pré-histórico, eles viviam de quê? Da pesca, da caça. Eles viviam também da coleta de frutos, de raízes. Então, o que eles faziam? Eles viviam ali. Então, quando acabava tudo isso, quando ia acabando tudo isso, eles faziam o quê? Eles iam para outro local, em busca de quê? De fartura, de mais alimentos, de frutos, da caça, certo? Então, eles iam atrás. Então, por isso que eles eram nômades, porque eles não se fixavam em um local, certo? Mas tudo isso, gente, mudou. Por quê? Porque os homens, eles começaram a aprender novas técnicas na agricultura. Eles começaram a aprender a semear a terra, certo? A colher o fruto. Então, assim, eles passaram a colher esse fruto do próprio trabalho deles, certo? E eles foram abandonando, gente. Eles foram abandonando essa coisa de ser nômades. Eles começaram a se fixarem nas terras. Quando eles começaram a cultivar, a plantar. Então, eles não precisavam mais estar partindo de um local para outro. Eles começaram a se fixar onde eles estavam. Por quê? Porque lá eles estavam plantando, colhendo e cuidando, tendo uma caça. Eles tinham animais, eles cuidavam dos animais. Eles começaram a criar os animais. E desses animais eles aproveitavam a carne, o couro deles. E eles começaram a viver ali e a desenvolverem novas técnicas na agricultura, na pecuária, certo? Eles começaram a se evoluir ali, certo? E fizeram também a agricultura, gente, foi uma forma que evoluiu muito o mundo. Foram criando cidades, certo? Foram criando comércios. Então, tudo isso através da agricultura. Então, olha só, eles também, o homem pré-histórico, ele também começou a desenvolver, gente, a domesticação dos animais. Então, eles começaram a domesticar os animais que eles criavam. Eles começaram pelos cachorros. Os cachorros, eles trabalhavam cuidando da segurança das comunidades em que eles viviam. Eles ajudavam na caça e na agropecuária, cuidando dos outros animais. Depois eles começaram a domesticar outros animais para ajudar no trabalho, certo? Então, olha só, os animais eram fundamentais também para eles, porque eles aproveitavam a carne, o couro, o leite, certo? Então, assim, o couro eles começaram a fazer roupas, lembra? Para eles e tudo. Aí eles começaram, gente, a desenvolver novas técnicas e começaram a fabricar tecidos. Eles tinham a ovelha, que eles tiravam da ovelha a lã, o leite e a carne, eles aproveitavam. Então, assim, eles começaram a cultivar muitas coisas e ter o retorno disso. Então, não precisava eles ficarem indo para outros lugares. Não, eles se fixaram ali. E outra coisa, gente, importante, eles começaram a residir próximos às margens do rio. Por quê? Porque eles precisavam irrigar as terras. Irrigar, gente, é molhar, certo? Essas plantações. Precisavam levar água para os animais e para eles também. Então, assim,
as terras eram mais férteis, certo? Então, tudo isso fez com que eles se transformassem, fossem transformando lugares, certo? E também, gente, essa agricultura fez com que eles parassem de ser nômades e eles começaram a viver de formas sedentárias. Sedentárias é aquelas pessoas, gente, que tem um lugar fixo para ficar, certo? Então, eles viraram sedentários. Parte deles viraram sedentários e começaram a fazer suas comunidades às margens dos rios, certo? E isso foi criando o quê? Cidades. Essas comunidades foram virando cidades, certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula aqui. Por que a agricultura é importante na vida das pessoas? A agricultura é a maior responsável pela produção de alimentos do mundo, certo? Então, assim, ela é importante para todos nós e ela é fundamental na vida do ser humano. Porque é dela que nós tiramos o nosso alimento, certo? Então, vamos lá. Olha só, como surgiu, onde e como se originou a agricultura? A agricultura começou durante o período neolítico, há cerca de 10 mil anos atrás. E agora, um novo estudo sugere que o início e a extensão desta prática não foi só uma obra de um único grupo, mas ocorreu em vários povoamentos vizinhos, mas geneticamente distintas. Então, olha só, gente, aquilo que eu falei para vocês, não existia só uma comunidade. Foi crescendo, foi criando várias outras comunidades, tá? No continente asiático, diversas mudanças ocorreram, começaram a ocorrer na vida de grupos humanos, pois alguns deles aprenderam a plantar alimentos. Desde então, a agricultura se tornou parte do dia a dia de várias populações no mundo. Então, aquilo, gente, eles começaram a desenvolver a agricultura, certo? E eles fizeram o quê? Isso se tornou importante. Isso se tornou importante por quê? Porque eles pararam de ser nômades e viraram sedentários e começaram a cultivar naquele local, certo? Então, isso fez com que eles se fixarem. Então, ali eles iam desenvolvendo todos os dias novas técnicas. Vamos lá. Olha só, no livro de vocês, na página 22, tem essa atividade aí, a origem dos alimentos. Vocês vão olhar aqui nesse mapa, todos esses alimentos fazem parte de quais países? E você vai escrever aqui no seu livro, certo? Então, vamos lá. A domesticação de animais. Naquela época, muitas pessoas se tornaram pastores, pois aprenderam a domesticar animais para usá-los no trabalho, no transporte e também na alimentação. Então, olha só, gente. Além deles aprenderem a plantar, a semear a terra, eles também se tornaram pessoas capazes de domesticar animais. Eles começaram a domesticar os animais, certo? Então, eles começaram a domesticar os cachorros, como eu falei para vocês. Por quê? O cachorro, eles ajudavam na segurança das comunidades, na caça e também cuidar dos animais, tá? Certo? Eles cuidavam também dos animais. E outra, gente, vocês veem que através da agricultura, nós temos vários alimentos que foram trazidos para cá, que não são de origem daqui, são de outros países que foram trazidos para cá, tá? E com isso, eles plantavam e também eles domesticavam esses animais para quê? Eles tiravam desses animais, gente, a carne, o leite, e eles ajudavam no transporte, como assim? Os boi, eles carregavam todo aquilo que eles cultivavam, ajudavam, certo? Então, assim foi crescendo. E eles foram se desenvolvendo cada vez mais. Olha só. Novos modos de vida. Para cuidar das plantações e dos animais, muitos povos migraram para regiões onde havia muitos rios.
Era fundamental, gente, os rios. Por quê? Porque dos rios, eles irrigavam as plantações, fornecia água para a população e os rebanhos. Então, a água era muito importante. Porque irrigar, é aquilo que eu falei para vocês, eles molharem as plantações e também usarem no seu dia a dia. E os animais também precisam de água. Então, as margens do rio, eles tinham vários recursos para aquela água, certo? Na comunidade deles. Era muito importante, como até hoje ainda é muito importante, gente, a água em nossas vidas. Ó, nesses locais, muitos grupos fixaram moradia. Desde então, tornaram-se sedentários, ou seja, passaram a morar no mesmo local por muito tempo. Aquilo que eu falei para vocês. Eles deixaram de ser nômades e viraram sedentários, certo? Eles passaram a se fixar em um local. Por quê? Porque ali eles estavam desenvolvendo novas técnicas, eles estavam desenvolvendo novas técnicas nas plantações, nas criações, certo? Eles começaram a criar novas ferramentas. Então vamos lá. Olha só, a importância dos rios. As primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios, na região da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da China. No decorrer do tempo, esses outros rios se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. Tá vendo, gente? Tudo isso desenvolveu o quê? A criação de novas cidades, porque eles iam formando comunidades. Então, isso foi gerando cidades, certo? Então, vamos lá. Agora é com vocês. Faça os exercícios do livro nas páginas 20, 22, 24 e 26. Nossas correções serão nas nossas aulas de Zoom. Façam a lição com capricho e atenção, viu? Hoje nós aprendemos sobre a agricultura, certo? Nós aprendemos pouco a pouco que as pessoas do passado se tornaram sedentárias, elas eram nômades e viraram sedentárias com a prática da agricultura e do pastoreio. Então, assim, diante da agricultura, eles começaram a virarem sedentários, certo? Ajudou muito. Eles viraram sedentários, porque eles eram nômades, eles iam em busca de quê? De alimento, certo? Então, a agricultura foi fundamental na vida deles, certo? Muitos povos no passado construíram as primeiras cidades próximas às margens do rio, como os egípcios e os egípcios antigos e os mesopotâmicos, certo? Então, olha só, as cidades foram surgindo através da agricultura também, certo? Então, boa atividade, fiquem com Deus e até a próxima aula.